Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados a viver apenas com o conhecimento da palavra, mas com o poder do Espírito Santo. Nós somos chamados, como filhos e filhas amados de Jesus, a viver baseado em sua palavra, com o poder do seu Espírito. Nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma parte essencial e fundamental de uma igreja viva. Assim como a igreja primitiva em Atos, nós buscamos não reproduzir rituais vazios, mas cultivar uma intimidade com Deus, que é fundamental para a base de um relacionamento duradouro e com raízes firmadas nele. A palavra do Senhor diz em Lucas 3,16, apesar que nós conhecemos muito bem João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas tem um versículo também muito poderoso quanto esse, que está lá em Lucas 3,16, que diz: eu os batizo com água, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à convenção, onde o cristão é revestido com poder espiritual, para viver com ousadia, para viver com profundidade, amando Jesus, servindo com alegria e testemunhando com autoridade. Queridos, o Espírito Santo já habita em todo cristão. Sim, ele habita. 1 Coríntios 3,16 diz que vós sois o santuário de Deus. Romanos 8,9 diz: todo cristão genuíno tem o Espírito Santo habitando dentro de si. É o Espírito que convence o homem do pecado e gera nele um novo nascimento, gera nele uma mudança. Mas o batismo por imersão no Espírito, o batismo é uma imersão no Espírito, o batismo nas águas. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural. É uma experiência marcante na vida de todo cristão. Além disso, o Espírito Santo nos enche e nos batiza repetidas vezes, nos capacitando a realizar obras de Jesus, a realizar obras maiores. Através do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas maiores. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um presente gratuito. Nós não precisamos comprar, nós não precisamos correr atrás. É um presente gratuito que vem de Deus aos seus filhos. Não é algo que se conquista, é algo recebido de graça. O mais interessante de tudo isso, que é de graça. Ele tem para dar para os seus filhos o Espírito Santo, e ele derrama esse Espírito com poder, com fogo. E é esse Espírito que nós precisamos buscar todos os dias ansiando por esse presente gratuito e genuíno. Queridos, em um pequeno grupo, numa célula, uma jovem já convertida, que já conhecia Jesus, que já tinha relacionamento com ele, já estava experimentando a presença dele, mas que ainda era tímida, era insegura, não se sentia com firmeza. E após o encontro de oração, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ali ela recebeu ousadia para ir evangelizar, para falar de Jesus na escola onde ela estava. Ali ela criou um grupo, ali onde eles puderam adorar, onde eles puderam aprender a palavra de Deus. E foi esse poder que ela recebeu, esse poder do Espírito Santo, que deu autoridade para ela fazer isso. Porque a timidez
A vergonha, ela não tinha capacidade para fazer, porque isso atrapalhava o que Deus tinha para ela. E quando ela recebeu esse poder do Espírito Santo, ela foi com vontade, com ousadia, porque ela entendeu que não era sobre ela, era sobre Cristo. Entenda, queridos, o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma influência cósmica, não, queridos. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que possui características pessoais de Deus. Há 2 momentos distintos onde o Espírito Santo passa a habitar em alguém no momento que essa pessoa entrega sua vida a Cristo. Quando recebemos a salvação. João 20, 22, diz assim: os discípulos receberam o Espírito após a ressurreição. E essa foi a experiência deles, a experiência do novo nascimento com o Espírito Santo, que foi a parte para o seu novo nascimento. Queridos, nós precisamos ser habitação de Deus, aonde Ele encontrará em nós morada. Mas como Ele vai encontrar em nós morada, se nós não estamos abertos para receber esse Espírito? Porque às vezes as coisas do dia a dia, a ocupação, a gente se depara em uma situação que achamos que está, mas na realidade não é. Todos nós que andamos com Cristo, que recebemos Ele, nós precisamos desse batismo. Esse batismo com o seu Espírito Santo como uma das 3 pessoas da Trindade. Batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta de poder. Nem todos que recebem o batismo do Espírito Santo recebem igual. Não, são completamente distintas. Cada um recebe de uma forma diferente, porque eles acham o Espírito Santo age de forma multiformes, né? Então, mesmo já tendo recebido o Espírito Santo, os discípulos foram instruídos a esperar para receber o Espírito Santo. E Lucas 24, 49 diz: fique aí em Jerusalém, até aqui do alto seja revestido de poder. Quando somos batizados com o Espírito Santo, algo poderoso acontece. Algo sobrenatural acontece. Nós recebemos poder. Ele derrama o seu Espírito sobre nós e nós recebemos poder. Poder para fazer coisas maiores, maiores do que Ele fez. Porque Ele disse: derramarei do meu Espírito. E nós estamos aqui dizendo: queremos o teu Espírito, Senhor. Queridos, como nós podemos receber esse batismo do Espírito Santo? Podemos receber esse batismo de diferentes formas. Nós podemos receber o batismo do Espírito Santo por fé e oração. Se esse é o desejo do teu coração, então busque a Deus com fé. Busque, peça a Deus que você quer ser batizado. Eu quero, Senhor, ser batizado pelo teu Espírito Santo. Eu estou aqui disponível. Eu confio em você que você vai fazer isso. Sabe, queridos, uma das nossas filhas, ela ansiava muito ser batizada no Espírito Santo. E aí a gente foi para um evento e ali muitas pessoas estavam sendo batizadas, muitas pessoas de diferentes formas. E aí ela ansiou de uma maneira tão intensa que ela disse: Senhor, eu não quero sair daqui sem ser batizada com teu Espírito. E claro que a intensidade do coração, o desejo, a vontade era tão grande que realmente ela saiu dali com esse batismo do Espírito Santo e hoje é uma pessoa completamente diferente. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por ela estar disponível e ansiar por esse batismo que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas. Nós podemos receber o batismo do Espírito Santo por fé e oração. Você pede com fé, você confia e você recebe. Não por merecimento. Nós não recebemos o batismo no Espírito Santo porque nós merecemos. Não. O batismo no Espírito Santo nós recebemos pela graça de Deus nas nossas vidas. Lucas 11, 13 diz: o Pai dará Espírito àquele que os pedirem. Você tem pedido? Você tem buscado? Continua a buscar, que Ele derramará do Espírito dele sobre a sua vida. Você pode pedir em casa, você pode pedir no quarto, você pode pedir na igreja, em qualquer lugar que você está.
peça. Ele diz, peça-me e eu te darei. Querido, podemos receber o Espírito Santo por imposições de mãos. Quando nós oramos, Atos 19, 6, Paulo impõe as mãos e os discípulos começam a falar em outras línguas. Começa a profetizar e Deus usa a pessoa cheia do Espírito Santo para liberar uma unção sobre outros. Nós podemos também recebê-lo, o Espírito Santo, de forma espontânea. Sim, de forma espontânea, nada programativa. Atos 10, 44 diz, o Espírito caiu enquanto Pedro falava. Deus é soberano. Às vezes, Ele nos surpreende, Ele surpreende o nosso coração com sua presença em momentos inesperados. E isso é incrível, isso é poderoso. Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para liberar uma palavra para outros. E o desejo do nosso coração, como uma família de igrejas ao redor do mundo, é que você seja usado como um instrumento de Deus, como um canal de Deus, para abençoar outras pessoas, para orar por enfermos e enfermos ser curados, para orar e pessoas ser libertas, que nós venhamos ser esse instrumento de Deus nessa terra, para trazer os céus à terra. O Pai Celestial dá o Espírito àqueles que pedem. Ele dá bons presentes aos seus filhos. O Senhor dá bons presentes aos seus filhos. Se esse é o desejo do seu coração, peça. O nosso papel, queridos, é orar com fé. O nosso papel é crer que aqueles que nós oramos, ele vai receber esse poder, ele vai receber esse batismo. O nosso papel é realmente ter fé e acreditar que os céus descerão sobre a terra e Deus moverá de uma maneira poderosa. Sabe, meus queridos irmãos, o Espírito Santo não é opcional. Nós não temos opção. Ele é essencial na vida de um cristão. O Espírito Santo é fundamental para quem quer ver frutos, para quem quer ver frutos duradouros, para quem quer ver uma árvore crescer, para quem quer ver vencer o pecado, para quem quer romper, para quem quer ter profundidade e cumprir o seu chamado com ousadia, e cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer com ousadia. E aí nós temos alguns passos para ser cheio do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos compreender que nós já temos o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E aí, nós precisamos reconhecer a diferença de ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho, a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida. Eu sou cheio a partir do momento que eu sou batizado com o Espírito Santo. Entenda que o batismo te dá poder. O batismo do Espírito Santo te dá poder para realizar coisas que você jamais seria capaz de fazer. Para fazer coisas que você jamais seria capaz de realizar. Aceite também os dons que vêm com o batismo. Sabe, queridos, muitas pessoas são batizadas com diferentes dons. Diferentes, cada um com uma maneira distinta. E nós precisamos entender e aceitar esses dons que vêm com o Espírito. Receba pela imposição de mãos. Quando você ora, os céus vêm à terra. Levante suas mãos, imponha suas mãos, seja para curar, seja para declarar vida, para trazer os céus à terra. Levante suas mãos. Soldado é para estar com as mãos levantadas, é para declarar os céus na terra. Busque continuamente ser cheio do Espírito Santo. Queridos, é uma coisa diária, constante. Nós precisamos estar diariamente buscando esse Espírito do Deus vivo para as nossas vidas. E assim, viver de uma maneira que agrada o coração dele. De uma maneira que os céus é visível sobre a terra através das nossas vidas. Na prática, queridos, precisamos de evidências comuns do batismo nas nossas vidas.
nós temos muitas evidências. Por exemplo, o falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência. É uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem várias maneiras, mas o falar em língua é. Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Que algo poderoso, que algo incrível. E uma das evidências mais comuns e imediata é o falar em línguas. Muitas vezes, em meio de muitos dons que o Espírito Santo derrama, quando o indivíduo, quando o cristão é batizado, uma delas é o falar em língua. E é uma das evidências mais comuns, né, imediata. Não é um sinal, mas é bíblico. Edifica o espírito, traz profundidade e intimidade com Deus. Quando somos batizados no Espírito Santo, a evidência dos céus à terra é nítida nas nossas vidas. Queridos, e nós da família Dove, nós incentivamos a prática da oração em línguas, em casa, sabe? Nos encontros, mas sempre com entendimento e imposição. Sempre. Nós precisamos ter entendimento e responsabilidade. O Senhor está nos enchendo com o seu Espírito, o Senhor está nos batizando com o seu Espírito. Nós temos que ter esse entendimento e essa responsabilidade do que nós estamos fazendo com esses dons que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Profetizar, proclamar a verdade com ousadia. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, muitos vêm falando em línguas, profetizando e ali proclamando a verdade com ousadia, com fervor, sabe, com astúcia. E todos começaram a falar em línguas e profetizar. Profetizar aqui não é prever o futuro, queridos. Profetizar não é uma espécie de... eu sei o que vai acontecer na sua vida amanhã. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui, não. É proclamar a palavra de Deus com clareza. É proclamar a palavra de Deus com discernimento, com poder, com ousadia. Sabe, queridos, crescimento no amor, mansidão e domínio próprio é o que nós valorizamos. Coragem para evangelizar e para servir nessa terra. É o que nós desejamos, é o que nós oramos para que cada um, com esse Espírito que foi derramado sobre a sua vida, profetize, sabe, declare vida, comece a crescer, comece a ter coragem e ousadia para ir a lugares onde muitos não querem ir. É para isso que Deus nos levantou, para profetizar sobre o vale de ossos secos. O Senhor nos chamou para ser homens e mulheres posicionados, trazer à existência os céus na terra. E há a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. O batismo ativa dons espirituais e impulsiona o cristão a servir ao corpo com o que recebeu. O Senhor nos dá, e esse dom que o Senhor nos dá, nos impulsiona para servir o corpo de Cristo com tudo aquilo que Ele recebeu. Pessoas batizadas no Espírito Santo passam a servir nos bastidores, com generosidade, hospitalidade, liderança, intercessão. Sabe, queridos, é esse tipo de conexão com Deus que nós valorizamos. A família Dove valoriza o batismo no Espírito Santo. Encoraja a cada homem, cada mulher de Deus, receber esse batismo de poder, de fogo, que é um batismo transformador nas nossas vidas. Queridos, a realidade é que batismo no Espírito Santo não é uma doutrina fria. Batismo no Espírito Santo não é barulho, não é gritaria. Muitos consideram batismo no Espírito Santo com tudo isso, com barulho, como vulca naquele ambiente, não. É fogo vivo. É Deus enchendo os vasos que estão disponíveis. Vasos que não são perfeitos, mas estão disponíveis para receber esse poder vindo dos céus. Ele deseja, queridos, encher eu e você
todos os dias com o que Ele tem de melhor, que é o seu Espírito. Ele deseja nos usar com ousadia e nos conduzir a uma vida frutífera. Que nós venhamos ser esse instrumento na terra poderoso, onde a presença do Senhor, onde os frutos do Espírito são evidentes em nossas vidas, onde muitos vão olhar para nós e vão ver esse fruto. Eu sei que muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas, ações, realizar ações para que os outros vejam que nós estamos fazendo e isso vejam que, aí tem um fruto. Não, é evidente, nós não precisamos mostrar, nós não precisamos falar, nós não precisamos realizar. Os outros estão vendo esses frutos em nós, porque nós somos a Bíblia que muitos estão lendo. Nós somos, querido, aquele que o mundo está vendo como pequenos cristãos nessa terra. Cada um de nós somos pequenos cristãos que estamos carregando essa presença, que estamos carregando essa responsabilidade de levar Jesus para todos, de casa em casa, de cidade em cidade, de nação em nação. Essa é a nossa responsabilidade aqui na terra. Queridos, o batismo no Espírito Santo não é mediado por barulho, como eu mencionei, mas por frutos de ousadia, de amor, de equilíbrio e de obediência. Ele é visível na vida diária, não somente em reuniões. O Espírito Santo não é visível somente quando estamos em reunião eclesiástica, não. Ele é visível no nosso dia a dia, quando nós estamos em nossa casa, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos conversando com o vizinho, na rua, ele é visível. Esse batismo nos transforma de dentro para fora. Começa por dentro e vai saindo, até onde nós estivermos, externaliza essa presença e esse batismo que vem dos céus. Ele nos prepara para sermos uma igreja viva, uma igreja poderosa, que é invisível para o mundo, mas cheio desse fogo, cheio dessa presença, cheio desse poder, poder para curar, poder para restaurar, poder para dizer para os mortos, levanta-te e anda, poder para curar cegos. É esse poder que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, é esse poder que o Senhor está desejando derramar para os seus filhos que estão disponíveis a receber. Não é algo que nós podemos comprar, é algo que está disponível para mim e para você. Basta querer, basta estar disponível e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Andar na sua vontade, se relacionar com intimidade e profundidade, essa é uma base maravilhosa para que você seja batizado com o Espírito Santo. Receba pela fé esse batismo. Talvez você está andando com o Senhor há tantos anos e você vai em alguns lugares, você olha pessoas falando em línguas, você observa que pessoas estão profetizando ou até mesmo já recebeu profecias de alguns profetas. Tantas evidências você tem presenciado. Mas o Senhor não nos quer apenas para ver essas evidências. O Senhor nos chama para viver essa evidência. O Senhor nos chama para ser canal. O Senhor nos chama para ser ponte de transformação, para que outros sejam curados, para que através das nossas vidas pessoas recebam esse poder, pessoas recebam esse fogo, pessoas sejam cheias, pessoas sejam impactadas dessa presença transformadora e assim ter suas vidas transformadas. O Senhor nos quer como pessoas disponíveis para Ele realizar tudo aquilo que Ele deseja realizar na terra, através da minha vida, através da tua vida. Mas a realidade é que um preço precisa ser pago. Nós precisamos renunciar àquilo que nos custa. Nós queremos o batismo no Espírito Santo, mas muitas vezes nós não queremos renunciar àquilo que tem impedido de nós termos raízes profundas em Deus. Nós gastamos tempo com outras coisas, mas o nosso tempo de intimidade com o Senhor no secreto, nós deixamos de lado. Porque muitas vezes eu estou cansado,
mas nós queremos ser batizados no Espírito Santo. Nós queremos falar em outras línguas, nós queremos profetizar, nós queremos fazer coisas maiores, mas muitas vezes nós não queremos pagar um preço. Queridos, a realidade que Deus, Ele deseja derramar para todos que estão disponíveis, para todos que estão abertos, e o desejo do nosso coração é que cada um de vocês receba esse batismo com poder e com fogo. Eu quero orar por você. Querido Senhor Jesus, nesse momento eu quero orar por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, seja agora, seja depois, porque nada escapa, Senhor, do teu olhar, nada está fora do teu tempo. Senhor Jesus, enche com poder. Eu sei que tu sabe o nome, tu sabe a história, tu sabe do coração de cada um. E tu vê, Senhor, quem está sedento, quem está cansado, quem está confuso e quem está esperando algo dos céus. Pai, eu te peço, visita cada um agora com a tua presença e batiza com fogo. Batiza, Senhor, no nome de Jesus, esse que tem pedido há tanto tempo, Senhor. Como está escrito em Lucas 13, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem o pedir. Senhor, eu te peço, derrama o teu Espírito sobre cada coração aberto nesse exato momento, Senhor. Vem, Espírito Santo, com fogo, vem com vento, vem com paz, encha os corações, renova as mentes, cura as feridas, liberta os cativos, tira o medo, a frieza e acende, Senhor, novamente a chama do teu Espírito. Eu declaro, Senhor, sobre cada um novo tempo de intimidade. Eu declaro um tempo de profundidade, de ousadia, que eles sejam cheios do teu Espírito, não por uma emoção momentânea, mas por uma vida transformada pelo teu Espírito e pela tua presença. Que falem em outras línguas, Senhor, que profetize, que sirva com paixão, que viva cheios de fé e de frutos do teu Espírito. Então, Espírito Santo, sela essa obra, não como um momento, mas como um marco na vida desse homem, dessa mulher que nos assiste. Faz dele, Senhor, uma geração cheia de poder e humildade, comprometida com Jesus e com o reino de Deus nessa terra. Eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe.